Olá, amados, muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja com vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. Bom, queridos, eu estava ali no meu momento de oração com o Senhor agora e eu tive a permissão dele para falar com vocês sobre o que aconteceu esses dias, né? Mas desde já eu quero deixar claro que nada do que eu vou falar aqui é no intuito de julgar alguém, é no intuito de falar mal de alguém. Eu vou simplesmente relatar para vocês o que aconteceu e vou trazer para o contexto espiritual, para que vocês também saibam discernir, caso isso aconteça aí com vocês. O tema de hoje, né, é nem todo ou toda amante é enviado ou enviada do diabo, querido. Alessandra, o que é isso? Você está defendendo? Não, não estou defendendo. Mas eu quero que você entenda porque nós, enquanto seres humanos, a gente tende a permitir que cresçam sentimentos dentro de nós a respeito de alguém sem entendermos o contexto do porquê algumas pessoas chegam a fazer algumas coisas. E nós vamos ver isso na palavra de Deus, primeiramente, né? Porque o inimigo, queridos, ele age de maneira muito astuta, de maneira muito articulosa. E é claro que ele, sabendo do poder do perdão, ele não quer que nós venhamos perdoar ninguém. Ele não quer que nós venhamos liberar ninguém. E eu sei que muitos dos que estão acompanhando os vídeos do canal, né, passaram por um adultério. Só que no vídeo de hoje eu não vou falar sobre o pecado do adultério. Eu vou falar sobre a pessoa que acabou vivendo o adultério. Bom, queridos, quando meu marido saiu de casa, eu orei muito a Deus e eu falei: Senhor, ele está saindo, o Senhor está permitindo, mas não deixe o meu marido ter outra mulher. Eu pedia constantemente. Porque eu dizia para Deus que se ele tivesse outra mulher, eu não perdoaria. Ao longo do meu deserto, uns 4 meses depois, algumas coisas eu anotei para eu não perder, né, aquilo que Deus ia falando comigo. Uns 4 meses depois, Deus, em oração, eu não estava nem orando sobre isso, mas Deus virou para mim e falou assim: e se eu permitir que ele tenha outra mulher? Ou outras mulheres, você não vai perdoar? Porque nada escapa do meu controle. E de primeira eu falei: que isso, Deus? Como assim? Isso não pode ser Deus, não? É que isso? Mas aí eu fui entendendo que existem coisas que Deus nos permite viver, queridos, para que nós vejamos de onde Ele nos tirou. Do lamaçal que nós fomos tirados, sabe? E Ele veio trabalhando aquilo no meu coração. Como eu disse para vocês no vídeo de ontem, eu viajei, né, com meu pai. Foi uma viagem muito boa, foi um momento de muita alegria, foi ótimo. Eu estava celebrando a primeira viagem com meu pai, porque com a minha mãe eu viajei várias vezes ao longo da minha vida, mas com o meu pai nunca tinha feito isso. Então eu estava muito feliz, minhas filhas muito felizes, e no dia que a gente voltou, meu marido apareceu aqui. Ele apareceu, não foi nada combinado, ele veio por ração,
para minha cachorra. E aí, beleza, a gente teve uma conversa. E enquanto nós estávamos conversando, apareceu um filhote de jararaca aqui na minha garagem. Assim, do nada, ela veio andando e parou no meio de nós dois. E no momento, ali naquele primeiro momento, a gente olhou e ficou surpreso, né? Tipo, de onde veio isso? E beleza, queridos. Matei ela e ele foi embora. No dia seguinte, o Senhor tocou no meu coração para convidá-lo para ir à beira da lagoa, fazer um passeio comigo e com as minhas filhas. E eu convidei, ele foi. Eu até achei que ele não iria, porque geralmente nas terças-feiras ele joga futebol e meu marido não abre mão de futebol. Eu falei, ele não vai querer ir, mas eu vou convidar, e convidei. E ele foi. Ele foi. E aí, queridos, nós conversamos lá. Quando ele chegou, ele veio, né? Porque meu marido, ele... Não estou falando mal, mas ele tem um jeito muito manso, sabe? De fazer as coisas, de chegar até você. Principalmente agora, queridos, porque o mundo espiritual, ele rege este mundo em que nós vivemos. O nosso mundo, ele é muito... A porcentagem de mundo é muito menor do que de mundo espiritual. E eu estou ciente, sim, de que o meu marido está sob influência maligna. Ele não está sendo manipulado nem controlado, mas ele está sob influência. E é sobre isso que eu quero falar com vocês em todo esse vídeo de hoje, para que vocês entendam isso. Que não é um controle de Satanás sobre a vida do seu cônjuge, mas é uma influência. Para vocês entenderem a diferença. Porque nós temos a mania de endemonizar tudo. O meu marido, ele não está endemoniado. Ele está sendo influenciado. É diferente. Mas vamos lá, queridos. Ele acabou ficando aqui. E nós tivemos relação. Eu errei. Porque eu sabia que eu não deveria ter. Mas na minha cabeça eu aprendi que não se deve se recusar ao marido. Então na minha cabeça estava tudo bem eu ter relação com ele. Só que eu não conseguia dormir. Me deu uma crise de tosse que eu não conseguia dormir. E eu saí e fui dormir com a minha filha, Bianca, minha filha mais velha. E aí, queridos, o que aconteceu? Quando deu umas 5 e pouca da manhã, ele foi lá no quarto e me acordou. E falou comigo assim, ó, eu tô indo lá em casa, que eu vou pegar meu telefone para avisar os clientes que eu não vou trabalhar. Falei, beleza. E nisso eu pensei, ele não vai mais voltar. Ele vai ficar lá, porque eu conheço ele. Toda vez que ele vai embora, ele não volta mais. Aí eu fui pra minha cama de novo. Fui dormir na minha cama. E aí passou um pouquinho, ele chegou. Deitou do meu lado. Tivemos relação de novo. E aí, dormimos. Passou um pouco, querido, me deu um estalo. E esse estalo me acordou falando comigo, pega o telefone dele. E eu já falei assim, meu Deus, se é o Senhor que está falando comigo, o Senhor sabe que o telefone dele tem senha para tudo. E eu não sei essas senhas. Eu não posso pôr senha nem no meu telefone, porque de um dia para o outro eu esqueço. E aí, beleza. Falou comigo de novo, pega o telefone dele. Eu peguei o telefone, ele tinha colocado debaixo da cama. Fui para dentro do banheiro. E acredite ou não,
O Espírito Santo foi me falando cada senha do telefone dele. Cada senha. Eu não precisei ficar tentando, eu não precisei ficar... Foi na primeira vez que eu digitei o telefone, foi desbloqueando. Eu entrei no WhatsApp, eu não vi nada. Eu entrei no Facebook, eu não vi nada. E eu já ia desistir. Porque eu falei, uai, as 2 redes sociais que meu marido mais mexe são essas. E na hora que eu ia sair, o Espírito Santo falou comigo, olha o Instagram. E aí eu fui no Instagram, querido. Quando eu cheguei no Instagram, a primeira mensagem era da amante do meu marido. E eu vi tudo, desde o começo. Doeu. Muito. Foi um golpe no meu coração. Doeu demais. E aí foi onde eu cheguei e eu questionei ele, né? Porque ele falava comigo que ele queria voltar pra casa, que não sei o que, papapá. E aquilo tudo era só uma manipulação de Satanás. Porque ele sabia que eu ia cair. No desejo da minha carne. Na minha falta. Na saudade que eu tinha da relação. Porque eu acreditava que por ser o meu marido na minha cabeça, não teria nada a ver. Mas o Senhor me revelou tudo aquilo para que eu entendesse que tinha sim muita coisa a ver. Tinha muita coisa a ver. E que se eu continuasse me deixando levar pelo engano, a minha casa ia estar totalmente tomada pelo inimigo. E graças a Deus que ele me acordou. E no primeiro momento eu fiquei com muita indignação. Não foi raiva. Eu tive indignação, eu fiquei decepcionada, eu fiquei muito triste com o meu marido. Porque na hora que eu fui questionar ele, ele me respondeu como se não fosse nada. E eu perguntei pra ele, quantas mulheres você teve? Ele fez bem assim. 3. E aí, queridos, quando eu comecei a chorar, como eu falei no vídeo de ontem, ele também chorou. E eu fiquei o dia inteiro ouvindo louvores. Eu fui conversar com a minha líder de célula. Depois eu conversei com o meu pastor. E aí ele dormiu, me pediu para ficar aqui com as meninas, eu deixei. Quando eu cheguei, ele estava dormindo no chão da sala. Ou seja, ele nem ficou com as meninas. Depois acordou, tomou um banho e foi embora. Antes dele ir embora, eu falei com ele, olha, você me disse que queria ajuda, né? Que você reconhecia que precisava ser liberto. O meu pastor está disposto a te ajudar. Aí, queridos, ele foi embora, mandou mensagem pro meu pastor, combinou com o meu pastor e foi conversar com o meu pastor. E o meu pastor deu todo o direcionamento espiritual, bíblico que ele precisava. Mas no dia seguinte, depois da conversa com o meu pastor, nós tivemos uma conversa. E eu fiz a proposta para ele, você quer voltar para casa? E ele me disse, eu quero. Mas eu não quero abrir mão da minha vida lá fora. Então, queridos, que fique bem claro que eu não estou falando mal do meu marido. Agora eu vou falar para vocês como funciona a influência maligna na vida do seu cônjuge e na vida do amante do seu cônjuge. Eu não vou falar do adultério. O adultério é o pecado. Eu vou falar das pessoas que estão passando pela situação. Quando eu fui questionar o meu marido a respeito do porquê ele tinha feito aquilo, ele virou para mim e disse, eu fiz isso porque eu achei que você tinha feito isso primeiro. O inimigo é astuto, querido. Muito astuto.
De fato, eu tinha feito louvor com o professor da minha filha, professor de bateria. E quando o professor de bateria da minha filha soube que eu estava me divorciando, claro que não porque eu queria, porque eu sempre deixei isso muito claro, eu nunca quis me divorciar, ele começou a dar em cima de mim. Mas eu sempre recusando. E chegou um dia que ele estava rouco e ele ia fazer louvor numa igreja. E ele me perguntou se tinha algum problema de eu ir ajudar ele. Aí eu pensei, não tem problema nenhum, eu vou estar lá para fazer o louvor. Então eu posso ir te ajudar. Porque eu estou indo não por você, mas é por Deus. Para adorar a Deus. E eu fui. E nisso, a moça da mídia tirou uma foto. E beleza, eu postei no meu Instagram. Porque pra mim não tinha nada a ver, eu tava lá pra servir a Deus, eu não tinha nada com ele. Eu saí dali, eu fui embora e acabou. Não vi ele mais, não respondi ele mais, acabou. E aí Satanás usou essa foto pra virar pro meu marido e falar que, olha, tá vendo? Ela tá tendo um caso com outro homem. Passado mais algum tempo, né? Nisso meu marido já estava tendo caso com outra pessoa também, com outras pessoas. E passado algum tempo, eu ia fazer o louvor com um rapaz que tinha sido meu líder de louvor na igreja que eu frequentava. E nós íamos fazer o louvor no casamento de uma moça da igreja. Então, assim, foi um momento lindo, maravilhoso. Nós fizemos o louvor e tiramos fotos. Coloquei no Instagram. Pra mim não tinha nada a ver, querido. Era um momento de celebração. E Satanás usou isso para influenciar o meu marido a permanecer no pecado. Tá vendo? Ela tá tendo caso. Ela tá te traindo. Não tem problema nenhum você continuar com essas mulheres. Isso, querido, saiu da boca do meu marido. Você entende que o meu marido ele não estava dominado. Ele podia resistir se ele quisesse. Mas ele estava sendo influenciado. É assim que o feitiço age na vida do seu cônjuge. Ele pode resistir se ele quiser. Se ele quiser. Mas o meu marido foi se enrolando. Foi se enrolando. E a palavra de Deus vai dizer em Provérbios, capítulo 6, versículo 29. Assim ficará o que se deitar com a mulher do seu próximo. Não ficará inocente aquele que a tocar. Queridos, quando eu peguei a conversa, eu fiquei muito decepcionada. Eu não queria mais olhar na cara do meu marido. Só que Deus foi falando comigo. Eu já te preparei para isso. Eu já te preparei para isso. Dá mais uma chance para ele, por amor de mim. Procura ele, perdoa ele, pergunta se ele quer voltar para casa. E eu fui e ele não quis. Tudo bem. No dia seguinte, queridos, eu acordei com um sentimento diferente. Porque eu tive muita raiva da mulher no primeiro momento, quando eu peguei a mensagem. Nossa, eu tive raiva demais das coisas que ela falou. Mas, querido, no dia seguinte Deus me mostrou que ela tinha sido tão vítima de tudo quanto qualquer inocente é vítima de um assalto. Quanto qualquer inocente é vítima de um assassinato que não teve um motivo, uma bala perdida. E por que eu estou falando isso, querido? Eu não queria nem ver essa mulher na rua. Eu não queria. Falei, essa mulher estranha, pecadora. Mas, queridos, sabe por que Deus me permitiu pegar a conversa deles?
para mostrar para mim que por causa da influência do meu marido, da influência maligna sobre a vida dele, ele manipulou essa mulher com apelidos carinhosos, falando coisas maravilhosas para ela. Lembra da mulher adúltera que nós falamos no vídeo sobre o adultério? Em Provérbios capítulo 5 e capítulo 7, que ela seduz com palavras. Foi isso que o meu marido fez, querido. Influenciado pelo maligno, ele manipulou e seduziu aquela mulher. Ele falou muita coisa para elas, querido. Para elas, né? Porque eu acredito que com as outras foi a mesma coisa. Não foi ela que procurou meu marido. Foi ele que procurou. Não só ela, ele procurou outras também, que eu vi no Instagram, mas que não renderam assunto com ele. Ele foi jogando a rede e caía quem quisesse cair. E essa menina caiu. E Deus me mostrou o porquê. Essa menina, ela tem um filho. E ela tem uma ferida na alma. Lembra da mulher adúltera do Novo Testamento que foi pega? Aliás, perdão. Lembra da mulher samaritana do poço? Ela era uma adúltera, certo? Ela era uma adúltera, querido, porque ela tinha uma ferida na alma. Tanto é que Jesus, em momento nenhum, vai falar com ela: você é uma adúltera. Não. Ela tinha uma ferida. Ela não era amante daquele homem em que ela estava, porque ela era amante, querido. Jesus vai dizer: você está no sexto marido e ele nem é seu. Ou seja, você está sendo amante de alguém. E por quê? Porque ela tinha um vazio na alma. E ela provavelmente acabou caindo na cilada, na manipulação e no engano. E essa mulher, eu vi nas conversas ela falando com meu marido: eu não vou mais insistir nesse relacionamento, porque eu vejo que você não quer nada. Eu tentei investir, mas você não investe. Ou seja, ela estava tentando, querido, ter um relacionamento. Por mais que ela estivesse em prostituição, por mais que ela estivesse na imoralidade, ela estava tentando construir algo com ele. Mas ele só estava manipulando ela. Tudo que ele queria era o sexo. Portanto, querido, não julgue todos os amantes. Em algumas vezes, esse amante, ele só tem um grande vazio na alma que ele quer preencher. E a manipulação de alguém que está sendo influenciado está levando ele a cometer o pecado. Eu não estou defendendo, querido. Mas eu estou te dando mais um motivo para orar pela vida dessa pessoa. Você já teve um vazio na sua alma antes de Jesus. Você sabe o que é querer preencher o vazio com qualquer coisa que vier e não conseguir. Essa mulher queria preencher. Possivelmente, se ela teve um filho, possivelmente ela foi abandonada anteriormente, ela foi rejeitada. Ela foi usada. E agora ela estava sozinha tentando reconstruir a vida, tentando ter um novo relacionamento com uma pessoa que a amasse. E o meu marido deu apelidos carinhosos, Abelhinha. E falava com ela: eu sou um anjo. Para as pessoas lá fora, eu sou um anjo. E ela se deixou levar pelo engano, querido. Ela caiu. Mas ela não caiu, porque ela foi enviada de Satanás. Ela estava lá na casa dela. Ela caiu por causa do vazio na alma que ela tem. E ela queria preencher e achou que poderia preencher. Você entende que nem todo amante foi enviado do diabo para a vida do seu cônjuge? No meu caso, por exemplo, ela estava lá na casa dela. Foi o meu marido que foi lá
influenciado pelo diabo e seduziu essa mulher, enfeitiçou essa mulher e ela caiu. Nem todo amante é enviado do diabo. E vamos voltar na mulher samaritana. Se todo amante fosse enviado do diabo, estivesse endemoniado, então, querido, naquele momento Jesus ia expulsar o demônio dela. Você está endemoniada, você é amante, você é uma filha do diabo. Não. Jesus não fez isso porque a ferida daquela mulher era na alma, não era endemoniada, ela não estava endemoniada. Ela não foi enviada do diabo para a vida daquele homem, querido. Ela só queria estancar o vazio da alma dela. Você precisa buscar em Deus, querido. Porque senão você vai pedir a Deus uma justiça que não é justa. Você vai orar por uma condenação que não é justa. Quando na verdade Deus quer te mostrar que essa pessoa que está na vida do seu cônjuge precisa de libertação, precisa de salvação, porque ela tem um grande vazio na alma dela. Então, querido, que o vídeo de hoje sirva para você entender como Satanás age. Eu não estou aqui para julgar o meu marido. Eu não posso fazer isso, querido. Muito pelo contrário. Eu peço a Deus que traga ele ao arrependimento e que ele venha conhecer Jesus. Porque ele não machucou só a mim. Mas ele está machucando essas mulheres que ele está usando. Você entende isso? Através da influência de Satanás que está sobre a vida dele, ele está ferindo outras almas, queridos. Não foi só a minha, minhas filhas. Tem mais pessoas envolvidas nisso. Então eu oro para que ele conheça Jesus e seja salvo. Porque ninguém merece isso. Ninguém merece sentir essa dor de ser usado e depois rejeitado, jogado fora. Ninguém merece isso. Então eu não estou aqui para julgar o meu marido. Eu sei que ele poderia resistir, eu sei, ele poderia sim. E ele teve oportunidades. Ontem mesmo, meu pastor marcou uma conversa entre eu, ele e a esposa dele e o meu marido. Porque o meu marido pediu. E sabe o que o meu marido fez? Nem respondeu mais. Ele não quis mais. E o tempo todo meu marido falava comigo: eu sei muito bem que é culpa minha. Eu sei que é culpa minha. Essas mulheres não têm nada a ver. Meu marido falou comigo. Portanto, o seu marido, ele não está totalmente cego não, querido. Ele sabe que ele está pecando. Ele sabe o que ele está fazendo. Portanto, isso é iniquidade, como nós falamos no vídeo de ontem. É um pecado consciente. Ele sabe o que ele está fazendo, querido. E ele sabe que ele tem que se arrepender. Meu marido falou comigo: eu sei que eu preciso de ajuda. E quando eu perguntei para ele, eu falei: você quer ajuda? Eu estou disposta a te ajudar. Ele recusou. Porque ele disse para mim: eu não quero abrir mão do que eu tenho aqui fora. Então você entende isso? Você entende? Se não entende, peça para Deus abrir os seus olhos e os seus ouvidos e o seu entendimento. Porque o falto de entendimento não é você. A palavra de Deus vai dizer: porém o que adultera com uma mulher é sem entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Quem está sem entendimento não é você, a não ser que você também tenha adulterado. Quem está sem entendimento é aquele que está no pecado, adulterando e sabe que adultera. Mas você não deve julgá-lo por isso, porque você não é o juiz. O juiz é o Senhor.
E é Ele quem vai dar a resposta final nisso tudo que está acontecendo. No vídeo de hoje eu quero chamar a sua atenção. E eu quero te pedir para se levantar em oração, querido. Porque nem todo amante foi enviado de Satanás. Peça a Deus para te mostrar, querido. Existe uma diferença, querido. Existe uma diferença. E se você pegar a Bíblia, você vai ver. Provérbios capítulo 7. Contra a mulher adúltera, é a mulher sedutora, a mulher que tem prazer, a mulher que está sob o domínio de Satanás. Ela é de Satanás. Ela foi totalmente enviada de Satanás. Ela veio do inferno. É o que Provérbios capítulo 5 vai dizer. Ela veio do inferno. Mas existe uma diferença entre essa pessoa. Ela foi enviada para tirar o seu cônjuge de casa. Tirar o seu cônjuge da família. Mas existem aqueles que estão lá fora, buscando saciar a alma, preencher a alma, porque a alma está gritando vazia, sem Jesus. E aí foi ao contrário, o seu cônjuge foi lá e seduziu. Ore por esses, queridos. Ore por essas pessoas. Elas precisam de Jesus. E elas estão no pecado por causa do vazio que elas têm e não conseguem preencher. Estão sendo enganadas, manipuladas, seduzidas. E meu Deus, eu fico imaginando a dor dessa mulher. Porque ela não sabe que meu marido era casado. Que ele tinha filhos. Ela não sabe. Ela foi enganada. E eu fico imaginando a dor dessa mulher quando ela descobrir a verdade. Que ela foi só um objeto para ele. Orem por esses, queridos. Orem. Porque Satanás, ele pode até ser o príncipe deste mundo. Mas existe um Deus e um Jesus que morreu, se sacrificou para salvar a humanidade. Ele não morreu só por mim e por você. Existe perdão para o pecado deles também. Amém? Que Deus abençoe seu dia, seu sábado, a sua vida e a vida da sua família. E que no nome de Jesus os olhos desses cônjuges sejam abertos e o coração deles seja quebrantado para que eles venham se arrepender e conhecer Jesus verdadeiramente. Amém.